Grande expectativa diante daquilo que o Senhor tem a fazer nessa noite. O meu desejo é que nós possamos nos esvaziar, possamos deixar lá fora as nossas situações e problemas e que possamos focar aqui, possamos focar em exaltar e agradecer ao nome do Senhor. Você que já é de casa, você que está nos visitando, tem a total liberdade, porque a palavra de Deus diz que onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Então, se você quiser orar por alguém, se quiser dançar, se quiser pular, se quiser cantar, gritar, enfim, tenha total liberdade do Espírito Santo. Não se reprima, não reprima aquilo que o Espírito Santo tem a fazer em nós e através de nós nessa noite, amém? Jovens, o Senhor nos escreveu porque nós somos fortes e Ele é a nossa força. Então, que nessa noite nós possamos adorar com extravagância, que possamos adorar com ousadia, que possamos adorar com amor e temor, para declarar para Ele mais uma vez que nós somos apaixonados por Ti, ó Deus. Amém? Então vamos orar para que nós possamos estar nos esvaziando e que o Senhor possa estar nos enchendo do Teu Espírito Santo. Amém? Vamos estar logo de pé? Em nome de Jesus. Oremos. Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós queremos Te glorificar e Te agradecer por mais essa noite, por mais esse momento de culto, Senhor, em que estamos aqui reunidos para bendizer o Seu nome. Nós queremos entregar a Ti, Jesus, esse culto. Toma o Teu lugar nesse lugar. Que no nome de Jesus não seja o nosso muito falar, que não seja o nosso muito tocar, cantar, fazer, mas que seja totalmente, completamente o agir do Teu Espírito Santo. Queremos clamar a Ti, Deus, para que a Sua presença aqui seja real e palpável, Jesus. Queremos clamar a Ti para que o nosso coração esteja totalmente rendido diante da Tua presença. Queremos clamar a Ti para que o Senhor possa estar jogando por terra toda e qualquer distração que tem tentado nos roubar daquilo que o Senhor tem como porção para nós nessa noite. Nós Te agradecemos já por tudo, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Você está feliz? Amém. Misericórdia. Você está feliz de verdade? Amém. Na presença do Senhor, meu irmão, até a tristeza salta de alegria, diz a palavra dele. Nessa noite nós vamos declarar canções que dizem a Ele: Jesus, queremos ser cada dia mais parecidos contigo. Ele é o nosso alvo. Precisamos nos esvaziar de nós, nos encher dele, porque o nosso foco de fato é sermos imitadores de Cristo nessa terra, sermos Cristos nessa terra, Cristos, pequenos Cristos, cristãos, que possamos exaltar o nome do Senhor e declarar com toda a nossa força: Jesus, ensina-nos a ser cada dia mais parecidos contigo. Amém? Vamos juntos com a nossa força declarar que quanto mais o conhecemos, quanto mais o vemos, mais nos tornamos parecidos com Ele. Vamos juntos com toda a nossa força e alegria declarar isso. 1, 2, 3. Nossas mãos, vamos adorar o Senhor. Nós estamos aqui com o mesmo objetivo. Nós estamos aqui. Coração,
lugar. Jesus, nós declaramos que Tu és o nosso alvo. Tu és o nosso alvo. Queremos prosseguir todos os dias com os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos juntos declarar isso? Mas não tem como cantar essa canção assim, paradinho. A gente tem que dançar para o Senhor. E ela é simples, ela é: vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Aí você vai fazer um alvo, voltar para Cristo. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Pode ser? Amém? Com alegria, gente. Se é para Ele, vamos fazer o nosso melhor. 1, 2, 3. Ensina-nos a cada dia mais, a sermos parecidos contigo. Que todos os dias possamos ansiar conhecer e prosseguir em te conhecer. O Senhor mesmo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Que possamos olhar para Ele, aquele que nos resgatou do império das trevas, aquele que nos amou quando ainda éramos seus inimigos. O sangue de Jesus nos justificou, nos santificou e nos possibilitou vivermos uma nova vida, uma vida que glorifica Ele. Amém? Você quer ser parecido com Ele? Então vamos juntos declarar isso.
disponíveis, Senhor, como um barro nas mãos do oleiro, clamando, Espírito de Deus, vem nos moldar, molda o nosso caráter. Queremos ser a cada dia mais semelhantes a Ti. Queremos ser luz em meio às trevas, mas a luz não vem de nós, a luz vem de Ti. Nós clamamos, vem Espírito Santo, enche-nos a cada dia mais e mais de Ti, para que possamos manifestar o Teu poder nessa terra, para que possamos manifestar o Teu reino nessa terra, a cultura dos céus. Clamamos, Espírito Santo de Deus, que não seja em vão o sacrifício na cruz. O Senhor nos salvou, nos resgatou, nos deu uma nova vida. E queremos de fato viver essa nova vida, glorificando o Teu nome nessa terra. Amém? Vamos juntos declarar isso. Salva-te em mim, e agora eu sou teu, semelhante a Ti, Senhor, eu quero ser. Renova-me, eu quero Te servir. Vem transformar meu coração, só Tu
Queremos ser usados por Ti. Queremos ser a Sua semelhança nessa terra. Enche-nos, Espírito de Deus. Não queremos mais ser iguais. Declara isso. Eu já não quero ser igual. Hoje eu vivo só pra Ti. Me prepara pra Te encontrar, Senhor. Cristo vem me lapidar. Eu preciso mais de Ti. Vem encher-me com o Teu Espírito. Enche-nos, Senhor, até transbordar. Os nossos olhos permaneçam fixos em Ti, Jesus. A palavra do Senhor diz, conta o momento em que Jesus está andando sobre as águas em meio a uma tempestade e os discípulos dele não reconhecem ele, acham que é um fantasma. Mas a história conta que Jesus diz: ei, sou eu. E aí Pedro fala: se és o Senhor, fala para eu ter contigo e andar sobre as águas. E Jesus disse: vem. E ele fez o quê? Foi e andou sobre as águas. E enquanto os olhos de Pedro estavam fixos no Senhor, ele andava sobre as águas, ele estava vivendo o sobrenatural. Mas a palavra também diz que teve um momento que ele tirou os olhos de Jesus e olhou para as ondas. E ali ele começou a submergir. Não é diferente conosco. O Senhor nos convida a caminhar no sobrenatural, mas Ele diz: ei, fixa os olhos em mim, no autor e consumador da sua fé. E quanto mais olhamos para Ele, mais somos transformados. Quanto mais olhamos para Ele, mais Ele se revela a nós. E quanto mais Ele se revela a nós, mais apaixonados nos tornamos. E quanto mais apaixonados nos tornamos, mais somos transformados de glória em glória para a glória dEle. Amém? O véu já se rasgou. Temos livre acesso ao Pai. Se quero sentir Tuas afeições por mim, não preciso me esconder, ó não. Não preciso mais temer. O verdadeiro amor lançou fora todo temor, todo medo. Não preciso mais temer. Sabe por quê? O véu já se rasgou. O caminho você trilhou para me aproximar de mim e poder te contemplar. Vamos criados para isso e poder te contemplar. Pois toda vez quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a Ti. Eu me torno cada vez mais semelhante.
até que os seus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras até que eu seja esse lugar. Eu não darei sono aos seus olhos até que os seus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras até que eu seja esse lugar. Se vendesse o céu, se descesse aqui, se fizesse em mim uma morada, lugar de prazer. Se vendesse o céu, se descesse aqui, se fizesse em mim uma morada, lugar de prazer. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar. Ele não habita em lugares feitos por mãos humanas. Nós somos a sua casa hoje, a sua morada. Que Ele possa reinar em nós. Os olhos dele estão à procura dos verdadeiros adoradores. Ele não está à procura de adoração, irmãos, não, porque ele não precisa de nós para isso, mas ele está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, que não dependem de um ambiente, que não dependem de um lugar, que não precisam de um momento. Tudo que precisa é do Senhor. Ele é suficiente. Dia e noite clamam, dia e noite estão enchendo as taças que estão lá em Apocalipse, de oração, de incenso. Que o Senhor encontre nesse lugar verdadeiros adoradores, amém? Os seus olhos estão por toda a terra a procurar aqueles que buscam tua face de amor. Na escola, no trabalho, em casa, em todo lugar. Dia e noite, os seus olhos. Os
Quando você olhar para a terra em busca dos seus adoradores, quero ser encontrado por ti. Quando você olhar para a terra em busca dos seus adoradores, encontre-nos nesse lugar, Jesus. Mas fidelidade, constância, que Ele encontre em nós, homens, mulheres, jovens e crianças, apaixonados por Ele, mas fiéis a Ele, pois Ele vai vir buscar uma noiva adornada, apaixonada, não uma prostituta, não uma adúltera, mas uma noiva fiel a Ele, que Ele possa encontrar hoje nesse lugar, jovens, homens, mulheres, crianças apaixonados, que dia e noite estão clamando: vem, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem. Eu quero ser encontrado por ti. Quando você olhar para a terra em busca dos seus adoradores, quero ser encontrado por ti. Quando você olhar para a terra em busca dos seus adoradores, amém? Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Glória a Deus. Somos muito gratos por cada vida aqui presente. Agradecemos ao Senhor por vocês terem vindo, terem enfrentado o frio, a chuva. Vira para o irmão que está do lado e fala assim: você está no melhor lugar do mundo, porque você está no centro da vontade de Deus. Amém? Você está preparado para aquilo que o Senhor vai falar conosco nessa noite? Então, que nada roube essa atenção, que nada tire essa atenção, que o Senhor possa ter liberdade para falar conosco nessa noite. As meninas da dança, antes de nós passarmos a palavra para o pastor, nosso querido pastor Anderson Pamplona, as meninas da dança prepararam eu ia falar uma canção, uma coreografia, uma dança que fala sobre Efésios 6. O tema desse culto jovem é imitadores de Cristo, sendo semelhantes a Ele. O nosso objetivo nessa terra é refletir a face do Senhor, mas o inimigo tenta de todas as formas nos impedir de glorificar a Ele, não é verdade? A batalha é diária, mas a vitória é certa se nós encontrarmos nele
a nossa segurança, o nosso refúgio e buscarmos nos armar todos os dias com a armadura de Efésios 6, a vitória é garantida pelo sangue de Jesus. Amém? Amém. Vamos juntos receber essa ministração. Senhor é meu escudo e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. De que eu vou atender, mano? Revesti de toda a armadura de Deus, pra ser resistente às tentações dos filhos teus. O inimigo vem pra tentar derrubar, mas no que ele adianta se revestido você está? Coração da justiça e o capacete da salvação, sandália do evangelho, espada e escudo na sua mão. Em Cristo eu sou uma alma preparada, não adianta não abandonar. Eu tô na caminhada, tô correndo atrás e ninguém tá entendendo nada. Minha mãe segurando, eu sou filho na estrada. Meu Deus vai na frente, enfrentando qualquer parada. Posso tomar, porque eu tô na caminhada. O inimigo vem sabendo que não pode nada. Levantou, caiu, porque mais forte é minha espada. Pois Efésios 6 tá estampado na minha cara. Porque eu tô na caminhada, tô correndo atrás e ninguém tá entendendo nada. Minha mãe segurando, eu sou filho na estrada. Meu Deus vai na frente, enfrentando qualquer parada. Posso roubar, porque eu tô na caminhada. O inimigo vem sabendo que não pode nada. Levantou, caiu, porque mais forte é minha espada. Pois Efésios 6 tá estampado na minha cara. Show, sai pra lá. Eu sou filho, faço parte de um rolê. Deus não me escolheu para viver de qualquer jeito. Fui edificado, sei do meu chamado. Jesus tá do meu lado. Não pontos para os meus pés, é a tua palavra. Luz pra todo o meu caminho, é a tua palavra. Em Cristo eu sou uma alma preparada, não adianta não nada. Eu tô na caminhada, tô correndo atrás e ninguém tá entendendo nada. Minha mãe segurando, eu sou filho na estrada. Meu Deus vai na frente, enfrentando qualquer parada. Posso roubar, eu tô na caminhada. O inimigo vem sabendo que não pode nada. Levantou, caiu, porque mais forte é minha espada. Pois Efésios 6 tá estampado na minha cara. Deixa eu sair pra lá, porque eu tô na caminhada. Yeah, yeah. Porque eu tô na caminhada. Tem alguém na caminhada aqui? Estamos todos na caminhada rumo ao nosso alvo, que é Cristo. Amém? Sem mais delongas, gostaria de convidar o nosso irmão, o nosso pastor Anderson Pamplona. Vamos aplaudir ao Senhor pela pastor Fábio, prazer, sua esposa, bom recebê-los. Vamos orar pelo Anderson. Tenho certeza que o Senhor tem preparado algo incrível para os nossos corações nessa noite. Amém? Estenda suas mãos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Te agradecemos pela tua presença, pela tua bondade, pela tua graça e tua misericórdia. Nesse momento nós queremos clamar a ti, pelo teu filho. Derrama a tua unção sobre ele, ousadia, que ele fale tão somente aquilo que está no teu coração para os nossos corações. Clamamos a ti, Senhor. Toque em nossa mente, em nossos ouvidos espirituais, em nosso coração. Que o Senhor possa encontrar os nossos corações como uma terra fértil e que a tua palavra venha germinar em nós e trazer frutos a 30, 60 e a 100 por um para a glória do teu nome. Use o teu filho, Senhor, com poder, unção e autoridade que vem dos céus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Trouxe uma Bíblia a mais, acho que eu vou pregar mais, né? Usar duas Bíblias. Graças a Paz, boa noite, igreja. Boa noite. Uma alegria poder estar aqui novamente com vocês. É sempre gratificante poder ser lembrado, ser convidado para estar nessa casa, mais do convite vindo da minha amiga Tayane.
amiga de caminhada, pastor Jorge, pastora Sônia, essa igreja que tem tantos amigos aqui, né não? Amigos do Radical para a vida toda, né? Tem Radical aí? Ih, rapaz, isso é bom demais. O discípulo parou, mas os frutos ficaram, né? E vão ficar eternos até a eternidade, inclusive lá, amém, irmãos? Amém. Principalmente lá, né? E fiquei muito feliz em poder estar preparando essa mensagem. Deus falou muito no meu coração. O meu desejo essa noite é que aquilo que Ele derramou na minha vida possa alcançar a sua vida, que possa haver transformação, que você possa sentir a presença de Deus e ser alimentado por essa mensagem em nome de Jesus. O tema é imitadores de Cristo e nós vamos utilizar o texto que se encontra em Filipenses 2. Abra sua Bíblia em Filipenses 2. Vamos ler do versículo 5 ao versículo 11. E imitar a Cristo, acho que você imitar qualquer pessoa, imitar alguém, é algo sempre bem abrangente, e de maneira a poder canalizar aquilo que Deus tem a falar conosco, nós vamos imitar a Cristo como servo, porque Cristo foi servo, o maior exemplo de servidão que a humanidade já pôde conhecer, com a maior prova de amor que pôde alcançar. Então, o título é Imitadores de Cristo. Nós vamos ficar com o tema Servos como Jesus. E diz assim a palavra do Senhor, Filipenses 2, do 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Deus, te damos graça por essa palavra. Agradecemos, Senhor, pela rica oportunidade de poder te adorar, Senhor, com as nossas palmas, com as nossas vozes, Senhor, dançando para Ti. Senhor, temos liberdade nessa casa, e é nessa liberdade que queremos usufruir para poder sentir a presença do Teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, fala conosco, nos exorte, nos alimente, conserte, nos encha, Senhor, mas que possamos, ó Pai, ser transformados pelo poder da Tua palavra e saiamos aqui cheios da presença de Deus, em nome de Jesus. Amém. Que desafio, meus irmãos, imitar a Cristo. Imitar qualquer pessoa é bem mais fácil. Imitar, dentro do dicionário, é reproduzir ou tentar reproduzir fielmente o que foi feito por outra pessoa, seja características ou seja atos e atitudes de alguém. E imitar fielmente quem Cristo foi e é, as atitudes dele, os gestos dele, as ações, os atos dele, é algo desafiador. Essa foi a palavra que veio na minha mente quando a Tayane me deu o tema, Imitadores de Cristo. Que desafio, que meta nobre poder imitar as ações do nosso Mestre. Que desafio para nós poder imitar a Jesus. Entretanto, o próprio Jesus, Ele chega e nos convida a aprender com Ele e a imitá-lo. Em Mateus 11, 28 e 29, Ele diz assim: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de
de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Aprender de Cristo nos desvincula dos nossos passos, nos desvincula dos nossos pesos, nos tira da nossa culpa, nos tira da nossa mediocridade e nos eleva àquele que não errou, aquele que não cometeu pecado algum, e nos leva a imitar os filhos, as atitudes dos filhos de Deus. Cristo nos traz leveza. Aprendei de mim e encontrarão descanso para as vossas almas. Almas pesadas, corações doloridos, cicatrizes na alma, uma era onde as doenças da alma são as mais complicadas, onde os consultórios dos psicólogos vivem cheios, lotados. Depois da pandemia, pessoas que nunca pensaram que iriam necessitar de uma consulta psicológica tiveram a necessidade. Muitos que achavam que era frescura, besteira, e começou a ficar mais intenso as consultas online. Hoje você não precisa nem sair de casa, pessoas estão em casa, os consultórios cheios lá, e psicólogos que estão em casa também atendem de home office, porque a alma está pesada, a vida está difícil, o coração se encontra com dificuldades, um aperto no peito, dificuldade para respirar, arritmia cardíaca, doenças que estão no corpo como reflexo do espírito, mas não conseguem o diagnóstico nos exames de imagem, porque aquilo que está acarretando no corpo vem da alma. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, de Jesus. Aprendei de mim. Jesus, Ele nos traz um olhar para aquilo que é perfeito. Jesus fala para olharmos para o céu, onde a referência é eterna, contínua e é uma presença permanente, porque Deus não dorme, Deus não vacila. Ele está falando, tire o olhar do homem e coloque o olho em mim, porque se o homem te faz cair, se o homem te faz ter pesadelo, se pessoas te trazem peso, amargura, consciência, sentimentos que você não quer sentir, aprenda de mim que eu vou trazer alívio para a sua alma. Deixa eu te preencher, assim diz o Senhor Jesus. Então eu busquei no Senhor algum aspecto, alguma característica de Jesus que nós pudéssemos trabalhar essa noite e pudéssemos trabalhar juntos e em nós. E dentro dessa época tão angustiante, de tanto emocionalismo, de tantos conflitos internos, tantos sentimentos conturbados, o Espírito Santo me conduziu a essa passagem que nós lemos aqui de Filipenses, onde Paulo convida a igreja de Filipos a buscar a ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, ele se humilhou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O esvaziamento humano, uma forma celestial, uma humilhação, uma esvaziação, um esvaziar de si para uma obediência, para um propósito eterno. O sentimento de Cristo foi saber quem Ele era, mas não considerar ser o que Ele era, impedir o cumprimento do propósito. O sentimento de Cristo foi saber quem Ele é, a certeza de quem Ele é, mas na convicção de quem Ele é, o ser dele não impediu o cumprimento do propósito dele. Cristo se esvaziou. É algo que a teologia tenta explicar, mas não tem como explicar. Onde um Deus
que ocupa todo o universo, se fez carne. Se fez um embrião. Nasceu homem, cresceu, sentiu frio, fome, sede, sentiu dor na cruz. O propósito era perdoar os nossos pecados. O pecado foi concebido em Adão, lá no Éden, e entrou na natureza humana. Aquilo que nos condena hoje não é o que Adão fez lá atrás. O que Adão fez foi permitir a entrada do pecado na natureza humana. E sendo hoje nós todos filhos de Adão e Eva, a sequência, essa natureza de pecado nos acompanha. Não é o pecado de Adão que cai sobre mim, é o meu pecado. Quem é amargurado muitas vezes sou eu. Quem mente sou eu. Quem fica irado, quem comete atrocidade sou eu. Quem falta com desrespeito com o pai e mãe sou eu. O erro é meu, o pecado é meu. E nós devemos nos olhar no espelho e reconhecer essas dificuldades para que possamos entender o propósito da cruz. Para entender que não há um só justo, um justo sequer, que teria condições de se apresentar perante Deus e falar assim: eu paguei os meus pecados, eu sou santo. Não há um homem sequer, um justo sequer que teria essa capacidade. Por isso que Deus amou, Deus te amou, Deus me amou. Ele olhou para nossas vidas, sabia quem nós seríamos, maus, errantes, pecadores, mas Ele decidiu nos amar. À medida que Deus poderia expurgar e simplesmente permitir que morrêssemos e fôssemos condenados de vez, porque é o que merecíamos, Ele decidiu amar. E o plano do amor de Deus envolvia, se o pecado foi concebido na carne, o pecado deveria ser vencido também na carne. Por isso que Jesus precisou encarnar. Por que Ele veio? Porque se o pecado foi concebido na carne ele deveria ser vencido. Se por um homem entrou o pecado no mundo, um homem pecador, por um homem justo, santo e puro, o pecado foi vencido e Ele venceu a morte. Aleluia. Jesus se esvaziou, se humilhou, tomou a forma de servo para pagar o preço do pecado que homem nenhum poderia pecar para Deus. O Deus se fez homem, andou entre nós, venceu a morte, foi crucificado, pagou o preço, uma morte perfeita, e todo aquele que nele crê hoje será perdoado, e sendo batizado, ele tem a vida e vida em abundância e vida eterna pelo sacrifício de Cristo Jesus. E ele não permaneceu morto, ao terceiro dia ele ressuscitou. Foi ao inferno, tomou a chave da morte. Ele é o Deus dos vivos e dos mortos. E por causa disso, Deus o exaltou soberanamente. E Ele tem um nome acima de todo nome, ao qual todo joelho, toda a carne se dobra e confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Mas Ele se esvaziou de si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhantes. Como é desafiador ser servo igual a Jesus. Como é desafiador imitar a Jesus. Mas como é necessário servir como Jesus serviu. O convite de Mateus 11 permanece ecoando até os dias atuais. Ei, você é imperfeito, você tem problemas, você tem dificuldade, sua alma está pesada, seu espírito está pesado, tem problema, tem dificuldade, aprendei de mim. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O fardo que Ele tem para colocar sobre esses que estão com peso é leve, e o seu jugo é suave. Talvez os mais novos não entendam bem o que é jugo. Não é julgo de
julgamento, é jugo de uma peça que se coloca no boi ou no cavalo, que puxa a carroça. Aquela peça que junta e emenda 2 bois ou 2 cavalos na carroça, prendendo um ou outro, e o peso da carroça é colocado sobre eles, e eles ficam puxando, e às vezes ferem as costas. É esse jugo que ele está falando, é um jugo que o mundo coloca, e você fica puxando os problemas, das amarguras que existem, e que vão te tomando e tentando te sufocar, tirar a tua paz. E ele fala assim: ei, tira esse jugo do mundo e coloca o meu jugo, porque o que eu tenho sobre sua vida é leve. Aprendei de mim, aprendei de mim, aprendei de mim, assim diz Jesus. E que igreja é essa que Paulo escreve para essa igreja de Filipos? 3 pontos aqui iniciais. Primeiro, essa igreja que Paulo escreve para poder aprender e ser servo como ele e se esvaziar, é uma igreja que Paulo tem grande gratidão. Qual é o motivo que Jesus tem para ter gratidão sobre sua vida hoje? Ele tem motivo para ter gratidão e ele sempre se lembra dela. Olha aí o versículo 3 e 4 do primeiro capítulo, só voltar uma folha aí. Ele diz assim, no versículo 3 e 4 do capítulo 1: eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós, com todas as minhas súplicas. Paulo olha para aquela igreja e se lembra dela, se recorda dela, que foi uma igreja que ele plantou, e ele olha e fala assim: ei, eu me alegro todas as vezes que me lembro de você. Paulo se alegra porque é uma igreja que foi plantada e aonde ele passava, ela ajudava. Mesmo de longe, ela contribuía em orações e contribuía financeiramente. A igreja de Corinto foi uma igreja que Paulo teve grande dificuldade, porque ele, além de evangelizar e pregar para se sustentar, ele vendeu tendas. E quando ele passava a necessidade para que ele pudesse proclamar o evangelho, a igreja de Filipos, ela enviava sustento para que ele pudesse continuar o propósito. E essa é a ideia: permanecer e cumprir o propósito. Essa igreja é uma igreja que coopera e colabora nas obras missionárias, corroborando o que eu acabei de falar. No versículo 5 ele diz aí, do capítulo 1: pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora. Quando Paulo chega em Filipos, ele começa a pregar o evangelho, e irmãos vão sendo acrescentados, irmãos que tinham condições financeiras, e tanto na igreja de Filipos quanto na continuidade, eles ajudavam e contribuíam. E Paulo tinha alegria, era uma igreja que ele tinha gratidão, é uma igreja que tinha ideia da obra missionária. Entendia que aquilo que Cristo faz em nós é para sair por meio de nós. O alcance de Deus na sua vida não é para você. Foi por você, mas é para passar por meio de você. É para se esvaziar de ti. Não é para ficar aí somente. Existem pessoas a serem alcançadas. Seus amigos. Recentemente, eu sou da Marinha, fuzileiro naval, e eu estava trabalhando, e um amigo meu de 2004 foi fazer um adestramento. Não sei se vocês viram na reportagem. Ele foi participar de um voo e o helicóptero caiu. 2 faleceram. Um era um amigo desde 2004. E a vida é como um vapor assim de chiado. A vida se vai. Tantas vezes eu falei de Jesus para o Guedes, grande amigo. Quantos amigos tem no seu redor que você ama, que você quer que conheçam a Jesus? Só depende de você. Talvez seja um parente, um pai, uma mãe, um vizinho. E o que Cristo vê quando olha para nós? Porque não é, eu costumo dizer que nós não somos o ponto final da graça de Deus. A graça nos alcança, mas é uma graça que não foi de graça para
Porque é para que todo aquele que nele crê. E para crer tem que ouvir. E para ouvir tem que ter quem pregue. E para ter quem pregue, não precisa ser somente com palavras, pode ser por atitudes, um estender a mão, um sorriso, um abraço. Eu sou apaixonado por Eutico, não pelo erro dele de cair da janela e morrer, mas como Paulo ressuscita Eutico. Paulo está pregando, chega meia-noite, Eutico sentado na janela, e ele cai e ele morre, e Paulo se aproxima de Eutico. E para que Eutico ressuscitasse, ele diz: levante e ande, abra seus olhos, ressuscita. Paulo se deita sobre ele e ele abraça. Depois que Paulo dá um abraço, Eutico volta a viver. E eu aprendo que tem abraços que salvam vidas. E tem pessoas que estão ao seu redor, às vezes, que não recebem abraço nem de pai nem de mãe, só está esperando você dar um abraço. Parar de chamar de chato. Parar de chamar de importunador. Porque não sabemos o que se passa na vida de cada um. Às vezes as pessoas só precisam de um abraço. A igreja de Filipos é uma igreja que Deus está aperfeiçoando diariamente. No versículo 6 do capítulo 1: tendo por certo por isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus. Irmãos, somente Deus, por meio da sua palavra e por meio do Espírito Santo, pode dar condições de aperfeiçoar a sua igreja, de maneira que quando Cristo vier nos céus com poder e glória, Ele possa encontrar uma noiva, uma igreja pura, santa, imaculada, adornada, preparada, aperfeiçoada para reinar eternamente com Ele. Aquele que começou em vós a boa obra, Ele é justo, fiel, verdadeiro, poderoso para te ajudar, te fortalecer e aperfeiçoar aquilo que Ele te chamou, até que Cristo venha. Porque eu estou falando, e como eu disse, é desafiador falar sobre imitar Cristo. Imitar a Cristo como servo, talvez o primeiro pensamento que vem à nossa mente é impossível. Mas o Senhor me trouxe aqui essa noite para falar para você: não desista. Não se coloque na posição de mediocridade onde Ele não te colocou. Ele te chamou para ser cabeça e não cauda. Ele tem um propósito para a sua vida, e se Ele chamou, Ele capacita, Ele conduz, Ele alimenta, e Ele vai aperfeiçoar. Aquele que te chamou vai aperfeiçoar, vai cumprir a boa obra até que Cristo venha. Aleluia. Até que cheguemos à estatura de varão perfeito. É dia a dia, com força, com dedicação, com persistência, com certeza. Irmãos, a nossa fé é uma fé racional, lógica. E nós sabemos que existem dois caminhos: um largo que leva à morte e um estreito que leva à vida. O largo é tão largo, irmão, que nem GPS dá resultado para você se encontrar. Você falar estreito incomoda. Estreito pode ser ruim, a porta é estreita, o caminho é estreito. Ei, estreiteza quer dizer segurança, quer dizer impossibilidade de se perder. Eu já andei na selva tentando me localizar com bússola. Eu vou te falar uma coisa, meu. Largura não é sinal de conforto. Mas quando eu estou na estrada com o meu carro, sinalizada, iluminada, até pagando pedágio, não tem problema não. Mas se ela me levar ao caminho ao qual eu tenho proposto no meu coração, é ali que eu vou ficar. O caminho é estreito, mas o caminho é seguro. A porta é estreita, mas não tem como você errar. E Ele é o caminho, Ele é a porta das ovelhas, Ele é o bom pastor, Ele é o alvo, Ele é o pão, Ele é a água, Ele é a vida. Se Ele te chamou, não se acovarda, não tenha medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Aquele que te chamou, aquele que em vós começou a boa obra, vai aperfeiçoar até que Cristo venha. Mas como ser servo, pastor? Como ser servo como Jesus?
entendendo que o ser não é maior do que o seu propósito. Devemos saber quem somos, mas não devemos permitir que quem somos atrapalhe o cumprimento do propósito, pois o propósito é maior do que o ser. Está entendendo? O seu propósito é maior do que quem você é, porque o seu propósito ele engloba outras vidas. O seu ser é menor do que o seu propósito. Quem somos? Primeiro, somos filhos de Deus. Isso é um ser geral. Filhos de Deus, servos de Deus, resgatados da morte, perdoados por meio do sacrifício da cruz. Mas de maneira particular, quem somos? Ana, Angélica, Maria, Bruno, Rachid, Jorge, Anderson. E dentro desse ser particular, que é o problema. Porque Anderson, ele tem problemas. Anderson tem dificuldades, Anderson se ira. Anderson perde, às vezes, o caminho, fica desnorteado. Nós temos uma identidade geral e uma identidade individual. E uma não pode se sobrepor à outra, uma completa a outra. A sua identidade de filho se completa com a sua identidade particular, e a sua particularidade ela soma e contribui no aperfeiçoamento dos santos. Pedro diz que somos pedras vivas para a construção de um templo, ao qual Cristo é a pedra base, a pedra fundamental. Cada um é importante na construção. Eu não sei fazer nada, você vai fazer o que? Orar. Você vai ser a rocha firme de oração da igreja. Eu não sei falar, tenho vergonha de evangelizar, mas Deus tem aberto as portas, você pode ser um contribuidor, você pode ter generosidade de ajudar a obra no crescimento. Você pode dobrar seus joelhos. Eu não sei fazer muita coisa, sabe fazer? Dobrar papel. Então vai fazer origami, bota versículo dentro, vai servir para poder evangelizar no meio da rua. A sua particularidade, a sua individualidade, ela é importante para o aperfeiçoamento dos santos e somando junto com o chamado geral de filhos, igreja, eclésia. E qual é o nosso propósito? Como igreja, o nosso propósito é amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como nós mesmos, contribuir na proclamação do Evangelho, anunciando a vinda, a chegada, a expansão do reino de Deus, proclamar o arrependimento para a salvação e batismo de todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Esse é o nosso propósito geral. Individualmente, essa é uma pergunta que vale ouro. Tem uma pergunta que é assim: qual é o teu chamado? Você fala, cara, estou tentando, meu chamado nem no telefone toca para me chamar. Certa vez Jesus pergunta: quem dizem ser o filho do homem? Os discípulos. E ele pega os discípulos e leva para um lugar chamado em Cesareia de Filipe, onde era conhecido como portas do inferno. Era uma gruta que onde eles entendiam que os demônios desciam ao Hades, desciam ao inferno e subiam por ali. E você não vai ver outra passagem de Jesus passando por ali, porque os judeus não passavam por ali, porque era um lugar completamente pagão. E ele pega os discípulos, leva na porta do inferno, naquele lugar onde tinha aquele entendimento espiritual, e ele pergunta: quem dizem que eu sou? Eles não entendem nada, não é assim? Aí de repente fala assim: um diz ser Elias, outro Moisés. Mas você, quem você diz que eu sou? Você, eu quero saber de vocês. E Pedro, tu és o Cristo. Tu és o ungido, separado, filho de Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi carne nem sangue, mas foi o Espírito de Deus que te revelou. E agora eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Ele pergunta para os discípulos: quem dizem que eu sou? E depois, Pedro, cheio de Deus, fala: você é Jesus. Aí Jesus fala: já que você sabe quem eu sou, eu vou falar quem você é. Você é Pedro, eu tenho um grande propósito na tua vida. Ei, meus irmãos, você quer saber teu propósito? Entenda e reconheça Jesus na tua vida. Se ele fosse o tudo, soberanamente teu, a luz que guia a tua vida, o propósito, o fim da tua vida, se a
maiores e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Qual é o teu propósito? Talvez é ser um pilar de oração, como eu disse. Talvez seja ser a explosão do amor, da graça de Deus na tua família. Aquela pessoa que é radiante, que sorri, mesmo quando tem motivos para chorar, que contagia o amor de Jesus. Talvez seja ser um grande ministro do Evangelho. Talvez seja ser um missionário. Talvez seja ser uma pessoa que vai cruzar fronteiras, estados, países. O problema é que muitas vezes o nosso ser, o nosso eu, o nosso orgulho, as nossas vaidades, as nossas fraquezas nos impedem de sermos os servos que poderíamos ser e somos afastados do nosso propósito. Deus tem um propósito, um objetivo na vida de cada um e você não consegue atingir, você não consegue chegar lá porque você está vivendo para o eu. Jesus diz: olha os pássaros do céu, não plantam, não juntam, não tem celeiros, não colhem, não faz nada. Mas Deus não deixa faltar comida para eles. Aí Deus está te chamando um tempão para contribuir, para trabalhar, para ajudar, para estar carregando aqui o peso, a dificuldade que é de permanecer firme, ajudar a igreja a crescer, a evangelizar, e você não vem porque você está preocupado em ter que ganhar dinheiro, fazendo isso, fazendo aquilo, e você não confia que Deus vai sustentar a tua vida. Porque eu tenho necessidade, eu tenho que comer, parece índio, eu tenho que comer, eu tenho que vestir, eu. Ou você confia em Deus, ou não confia, irmãos. Há um propósito estabelecido nos céus para a sua vida. E Deus quer cumprir, mas o seu eu impede o cumprimento do propósito. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, mesmo sendo Deus, não permitiu que o ser igual a Deus o impedisse de vir por amor a você e cumprir o objetivo que Ele tinha para poder salvar a tua vida. Há um propósito para você. Quando o ser se agiganta, somos tomados de soberba, de orgulho, queremos cumprir nossas vontades, tentamos buscar um enchimento que só é possível quando conseguimos cumprir o propósito. Há um vazio na sua vida que você só vai conseguir ter paz e enchimento quando você compreender e cumprir o seu propósito. Eu estou com dificuldades, mas estou cumprindo o propósito de Deus. Está chovendo granizo, está chovendo pedra, saraiva de fogo, mas estou cumprindo o meu propósito. Estou com dificuldades, está faltando dinheiro, mas estou cumprindo o meu propósito. Estou doente, estou com problemas, é isso, no mundo tem aflições, mas eu tenho paz porque estou cumprindo o meu propósito. Há um propósito celestial para a sua vida e não permita que o seu eu, as suas dificuldades impeçam o agir de Deus para te completar a obra que Ele tem para fazer na tua vida. Não permita que o seu eu impeça o cumprimento do propósito. Paulo, para poder fundar a igreja de Filipos, ele também teve que vencer o eu dele. Ele tenta ir pregar na Ásia, o Espírito Santo fecha a porta da Ásia. Aí ele tenta ir para Bitínia, aí o Espírito Santo fecha a porta de Bitínia. Aí ele para em Troade, e ele fala: eu quero fazer alguma coisa, eu quero ir para onde eu quero. Ele já tinha feito uma viagem missionária, queria fazer outra, queria ir para onde ele queria que fosse. Só que Deus falou: tenho um propósito para você. Quando ele para em Troade, ele tem a visão de um macedônio. E o macedônio chega para ele e fala assim: passa para cá e nos ajude. Então Paulo, obedientemente, ele seguiu aquela visão que Deus deu para ele. Ele foi para Macedônia. Chegando na Macedônia, ele chega em Filipos, ele se estabelece ali, e ele então vai orar, e ele encontra Lídia. Lídia é vendedora de púrpura, e ela está lá, mas ela era uma judia, uma prosélita, só que ela não sabia quem era Jesus. Paulo apresenta Jesus para ela, ela se converte. Púrpura dava muito dinheiro. Lídia se torna uma das maiores sustentadoras do ministério de Paulo.
Paulo continua. E agora tem uma menina com espírito de adivinhação. Esses que estão pregando são filhos de Deus. Eles são servos de Deus, que se diz vivo, você quer? E ela falava a verdade. Só que aí, a profeta estava se tornando ela. E estava envergonhando eles. Aí Paulo chega para ela e fala assim: acabou essa palhaçada. Espírito imundo, sai, em nome de Jesus. Ela é liberta, os senhores dela perdem o dinheiro, mas ela é liberta. E agora tentam culpá-lo por isso, chamam os soldados romanos, prendem Paulo e Silas, chicoteiam eles, batem eles, prendem ele lá embaixo do cárcere inferior. Essa história está em Atos 16. Só que Paulo, ele foi orar num canto, uma pessoa foi salva, foi orar e adorar no outro, libertou uma serva. E quando ele chega à meia-noite, como ele tinha essência de adorador, ele continua adorando, irmãos. Paulo não está orando a Deus pedindo liberdade, não. Paulo está sendo o adorador que ele sempre foi. Quem tem essência de adorador, adora em qualquer circunstância, boa e ruim. À meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando e dando glórias a Deus, até que tudo se estremece, sacode, o soldado ali fica louco, que as cadeias se abrem, ele acha que todo mundo fugiu e ele seria morto. Ele fala: não vou morrer, eu vou me matar. Quando ele vai se matar, Paulo fala: para! Estamos aqui. Ele chora, leva para fora e pergunta o que tem que fazer para poder ter essa alegria, essa salvação, esse poder na vida dele. Paulo fala: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tudo porque ele decidiu negar o eu e seguir o propósito. E de repente você fala: pastor, isso é maravilhoso. Eu vou te falar, é muito mais do que maravilhoso, porque aquela igreja ali em Filipos foi a primeira igreja na Europa, e ali na Europa o evangelho se incendiou e foi contagiando e foi salvando milhares e milhares de vidas. Chegou na América Central, e deixa eu te falar mais, chegou na América do Sul, chegou no Brasil. E se hoje eu e você conhecemos o poder do evangelho, é porque um dia um homem decidiu negar o eu para ser servo, para seguir o propósito. Tem um propósito maior na tua vida. O seu olho não enxerga, a sua mente não imagina, você não pode compreender. Você pode até sair da face dessa terra, mas a semente que foi plantada em ti vai continuar frutificando, porque há um propósito de Deus na sua vida. Glória a Deus. Fomos chamados para ser servos. Não permita que o seu eu impeça o agir do propósito de Deus na sua vida. Se conhecemos o Evangelho hoje, se temos a oportunidade de declarar que Jesus Cristo é o Senhor, começou tudo lá em Filipos. Quando Paulo decidiu falar: tá bom, eu quero ir para lá, mas eu vou seguir o propósito que Deus tem para mim. Sabe o que acontece, irmãos? Talvez tenha algumas pessoas aqui essa noite que não encontram um propósito, não cumprem um propósito porque eles estão vivendo do seu eu. Talvez aprisionados em coisas passadas, em amarguras passadas, sentimentos, rancores, com líderes, com pessoas, com familiares. E ficam igual o povo de Deus lá no deserto, andando em círculos e não conseguem romper, não conseguem entrar em Canaã. Deus te trouxe essa noite para você romper ciclos velhos. Alguns ciclos têm que ser encerrados para que outros se iniciem. Esquece isso. Para de insistir onde não dá certo. Samuel, ele foi chamado por Deus, e Deus falou assim: Samuel, eu rejeitei Saul. O rei Saul, ele fez o que me desagradou, eu rejeitei ele. Passam-se os anos, e então é hora de ungir Davi, aquele que é segundo o coração de Deus. Deus estava procurando, Deus já tinha preparado, já tinha um propósito, já tinha algo novo. Deus rejeitou Saul no segundo ano do seu reinado. Davi foi ungido quando tinha 17 e assumiu o trono quando tinha 30.
Saul reinou por 40. Quando Deus rejeitou Saul e disse que tinha alguém segundo o coração dele estava procurando, Deus já tinha gerado um futuro rei e já tinha um propósito maior já desenhado à frente. Você está conseguindo entender? Quando Deus rejeitou Saul, ele já tinha a outro caminho, a outra via. Ele já tinha provisão. Ei, se Deus rejeitou algo no teu passado, Ele já está prometendo, já tem algo melhor há muito tempo. Só que você ainda está lá, mas Deus já está lá na frente. E Deus chega para Samuel, no capítulo 16, 1 Samuel. Fala, Samuel, não te falei que eu rejeitei Saul? Por que você tem pena de Saul ainda? Escolhi Davi. E no versículo 2, Deus fala assim, aí Samuel responde, mas como é que eu vou falar para Saul isso, Deus? Ele vai querer me matar. Preste atenção. Primeiro, Deus diz para ele, para de ter pena de Saul. Desconecta de Saul. Já foi. Agora é Davi. Aí no versículo 2 ele fala, mas eu tenho medo dele, ele vai querer me matar. É porque se você não encerrar ciclos passados, eles podem te matar no teu futuro. Ciclos antigos têm que ser encerrados para que novos venham. Você não foi chamado para ser um perdedor. Você não foi chamado para ser um derrotado. Não é o lugar que você mora que vai dizer quem você é. Não é a família que você habita que vai dizer quem você é. Não é o relacionamento frustrado no passado que vai definir a direção do relacionamento da sua vida hoje. Deus tem algo novo para a sua vida. Ele tem um propósito fixo. Ele quer te ajudar. Ele quer abrir portas. Ele quer abrir um propósito. Mas você tem que fechar os círculos passados. O seu eu, ele não pode impedir o cumprimento do propósito. Você tem que encerrar. Que tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mesmo sendo Deus, ele se esvaziou de si mesmo, tomando forma de servo. Talvez os projetos antigos, relacionamentos antigos, sentimentos antigos, coisas do teu passado estão te atrapalhando de você ser o servo como Cristo que você poderia ser hoje. Mas Deus me trouxe aqui para te falar que Ele tem algo novo na sua vida. Ele tem um vinho novo na sua vida. Ele tem um azeite novo e fresco para derramar sobre a sua cabeça. Vai dar certo. Vai dar certo. Mas Jesus se esvaziou. Temos que esvaziar, irmãos. Temos que tirar o nosso eu, encher de fé, de esperança. Efésios 5,18, ele não se embriague com vinho, onde há contenda, discussão, problemas, mas se encha do Espírito Santo, se encha do Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, enche minha vida, tira de mim o que não te pertence, tira de mim o que impede o teu agir. Enchei-me do Espírito Santo de Deus. E Jesus tomou a forma de servo. Formar, irmãos, não é criar. Porque criar é você... Só Deus cria, sabia disso? No princípio criou Deus dos céus e a terra. Esse criar, esse criou, é criar do nada. É criar independente de matéria. Tudo que você usa uma matéria para poder criar, não é criar, é formar. Criar só Deus cria. E Deus criou. Mas depois que Deus criou, Deus deu forma. Jesus já existia, já tinha essência. Ele só veio e agora assumiu a forma. E deixa eu te falar uma coisa. Vocês conseguem idealizar uma massinha de criança? Vocês conseguem idealizar um barco na mão do oleiro? Para poder dar forma, às vezes tem que amassar. Depois tem que começar a moldar. E você às vezes não está conseguindo servir direito porque está doendo. Mas deixa eu te falar, faz parte do processo para atingir um propósito na sua vida. Jesus também foi amassado, irmãos. Jesus também foi triturado. Formar não é tão simples. Porque formar dói. Formar é o processo necessário. Em Gênesis 1, Deus cria todas as coisas. Ele fala assim, criamos o homem. Homem e mulher Deus criou. E depois ele vai e forma, ele dá forma. O que isso quer dizer?
que antes de existir, antes de ganhar forma, no coração de Deus, já foi criado. O seu próximo passo, o seu futuro, já existe na mão de Deus. Na realidade de Deus, o sucesso já aconteceu, porque na realidade física, no nosso tempo de hoje, Cronos, estamos aqui sendo alimentados e recebendo esse poder pela palavra de Deus. Mas no tempo de Deus, lá na frente, a Bíblia nos garante que o Senhor Jesus já voltou, já estatou tua noiva, já venceu a morte, já venceu a grande prostituta, já derrotou o diabo, já derrotou a besta, já derrotou o anticristo, e nós já somos vencedores, já aconteceu. Já foi criado, irmãos, mas tem que dar forma. Seja igual a Cristo. Negue o seu eu. Aprenda dele, aprendei de mim. Receba a forma que tem que ser recebido. João Batista, ele profetizado por Isaías, voz que clama no deserto. E vem ele gritando no meio do deserto: raça de víbora, quem vos disse que você pode escapar da ira vindoura? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E João Batista pregava no deserto. Sabe como é que o deserto estava? Cheio. Porque por mais sede que aquelas pessoas estavam, não era uma sede de água, era sede da presença de Deus. E ele era cheio do Espírito Santo de Deus. E mesmo ele gritando no deserto, as pessoas iam para ele. Grande homem, Jesus disse que nascido de mulher não tem outro igual a ele. João, capítulo 3 do Evangelho de João, ele escreve que veio os discípulos e falam assim: ó, ei, João Batista, você batiza a beça. Ó, mas aquele Jesus que você batizou, foi você que batizou ele, não foi ele que te batizou. Agora ele está batizando muito mais do que você, João. Aí tentaram tocar o que? No ego. E o ego é o eu, e o eu impede o propósito. Aí João 3,30, a resposta que ele diz é assim: o que importa é que ele cresça e que eu diminua. Quem tem que aparecer é ele no Senhor. O eu tem que estar guardado, fechado, encaixotado. O eu é o problema, irmãos. O eu te faz perder casamento. O eu te faz perder amizade. O eu te faz regredir. O eu te faz impedir o propósito de Deus na sua vida. Que o Senhor cresça. Que o Senhor nos enche. E que nós possamos diminuir e desaparecer da presença de Deus. Mas não fica somente aí, irmãos. Finalizando, quem serve a Cristo consegue obter uma vitória sobremaneira. Continuamos lendo aí Filipenses 2. A partir do versículo 8. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ser servo como Cristo, negar o eu e atingir o propósito, nos garante uma vitória inimaginável que só Deus pode dar. O negar a si mesmo, se esvaziar, tomar a forma de servo, vir a esse mundo, levar as minhas chicotadas, levar as minhas profeteadas, as minhas cusparadas, pagar o preço do meu pecado, derramar o sangue que deveria ser o meu sangue, fez com que ele obtivesse vitória, porque ele cumpriu um propósito, ele levou eu, foi servo, e ele cumpriu um propósito, e quando cumprimos o propósito, recebemos um nome, e juntamente com ele,
cumprindo o propósito. Seja cheio do Espírito Santo e que a graça, o poder, a glória de Deus se manifeste em você, por meio de você, na sua família, no seu trabalho, onde você colocar a ponta dos pés, que vidas se rendam a Cristo por meio de você. Ei, o Filho do Homem não veio para julgar, ele veio para amar. Então, se você entrou nessa porta essa noite com dificuldades, com amargura, com orgulho, com depressão, com ansiedade, confia no Senhor, lance sobre Ele, receba dEle, aprenda dEle. O jugo dEle é leve, o fardo dEle é suave. Aprenda dEle, porque Ele tem descanso para a sua alma. Cumpra o seu propósito e permita que os céus se estabeleçam na terra por meio da tua vida, e o Senhor vai te exaltar, porque você cumpriu aquilo que Ele projetou na sua vida. Você crê assim? Amém. Então se coloca de pé para orar pela sua vida em nome de Jesus.
cumprimento do propósito. Tem portas que eram para ser abertas na sua vida há muito tempo. Mas o eu tem que ser modificado. O Senhor quer ser mais na tua vida. O Senhor quer que o seu primeiro pensamento quando você acordar seja: Senhor, graças eu te dou, porque as tuas misericórdias se renovaram mais uma vez em minha vida. Espírito Santo, eu te agradeço, porque mais uma vez o Senhor me dá uma folha em branco para poder escrever novamente uma história contigo. Senhor, não deu certo ainda, mas que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu tenha forma de servo e que o propósito seja cumprido em minha vida. Eu não sei o que Deus falou na sua vida essa noite, mas eu não posso sair daqui sembrado na sua vida. Eu não sei o que está travado na sua vida, eu não sei qual é o problema, qual é a dificuldade, qual é o propósito que não está sendo atingido, ou qual é o ciclo que não estava conseguindo ser encerrado, mas acaba hoje. O ciclo contigo vai ser fechado hoje, porque hoje Deus tem algo novo. O teu passado não te define, o que te define é o teu futuro apontado pela palavra de Deus. Você é filho de Deus, servo de Deus, o amanhã pertence a Deus, e a vitória nossa pelo nome de Jesus. Se você quer ser servo como Jesus, a cada dia mais, e se você quer atingir um propósito, quer encerrar velhos ciclos, se o Senhor for no teu coração essa noite e tem algo especial na tua vida, alguma semente, eu quero orar por você, mas eu quero te convidar a dar um passo de fé. Vem aqui no altar, vem entregar esse propósito para Deus, porque é Ele que vai te sustentar. Eu quero orar por você, não é para mim, é para alegrar o coração do pregador. É você e Deus, é você reconhecer Deus na tua vida, que Ele é o soberano, que Ele prometeu, que Ele vai cumprir, que Ele vai projetar. É Ele, é Ele, é Ele. Se você entendeu, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Você quer encerrar velhos ciclos, amargura, problemas, falta de perdão, é agora, vem aqui na frente. Se tem propósito na tua vida que não está cumprindo, vem aqui na frente, que o Senhor vai orar por você a vida agora. O Senhor está trazendo um cura espiritual essa noite. Senhor, de joelhos na tua presença. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, venha trazer a cura espiritual. Ah, Senhor, eu não tenho como saber o propósito individual de cada um, mas tu sabes, Senhor. Homens e mulheres aqui na frente do teu altar, Senhor, humilhados na tua presença, reconhecendo que só tu podes trazer a solução para dificuldades e cumprir o propósito na vida deles. Vejo ministérios restaurados aqui na frente. Aleluia! Relacionamentos resgatados. Glória a Deus. Projetos, sonhos. Glória a Deus. Porque fiel é aquele que chamou para fazer abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. Pai, em nome de Jesus, entrega essas vidas aqui no teu altar. Senhor, que possamos ouvir testemunhos dessa noite, pessoas contando
E eu peço que o Senhor possa honrar a fé deles aqui, Senhor. Assim como tiveram coragem de dar um passo aqui no teu altar e se prostrar diante de ti, eu peço, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, preencha o vazio, traga capacitação, remova todo medo, e receba uma autoridade divina vinda do céu, um óleo fresco derramado sobre as cabeças, um empoderamento da parte de Deus para o cumprimento do propósito, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Pai, traga cura espiritual, Senhor. Traga cura de relacionamentos, cura de sentimentos. Remova toda a amargura. Preencha com a tua vontade no teu ser, Senhor. Que nós possamos diminuir, Senhor. Que tu seja tudo em nossas vidas, Senhor. Porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aprendei de mim. Aprendei de mim, assim diz o Senhor. Aprendei de mim. E vocês encontrarão descanso para vossas almas, porque dentro do teu eu tem a forma de servo, e eis que o Senhor vai te colocar soberanamente na condição do cumprimento do propósito, e o poder de Deus se manifesta na tua vida, em nome de Jesus. E quem crê assim, glorifica